Olá, sexto ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês irão visualizar essa aula. Aqui quem vos fala é o professor Hermano, professor de História da Arte. Hoje nós vamos dar início ao nosso livro 2, então essa será a nossa aula 1, tá? Para essa aula nós iremos explorar as temáticas do capítulo 1, tá? Então pega o material para assistir a aula. Quem não tiver com o material, dá uma pausa, pega o material e retorna para assistir, beleza? Então, gente, na aula de hoje nós vamos explorar os temas relacionados com o corpo e os sons que o nosso corpo pode produzir por ele próprio. Então, o nosso primeiro tópico aí, que é música com o corpo. Como nós já sabemos, o nosso corpo humano é uma fonte muito rica e pode ser considerado o nosso primeiro instrumento musical. E a gente reconhece isso quando o homem da pré-história, nos seus rituais religiosos, já utilizavam a batida das mãos, a batida dos pés, e isso era considerado um instrumento musical do próprio corpo humano. E nós sentimos as presenças desses ritmos e dessas batidas, tá? Como por exemplo, na batida do nosso coração, a nossa respiração, o nosso caminhar, isso já são sons que o nosso próprio corpo já emite. E reconhecemos também os timbres e as melodias na exploração da voz, da nossa própria voz, ou então escutando a voz do outro. E ao redor do mundo, a gente observa uma grande diversidade de formas de canto, de palmas, dos estalos de dedos, do estalo da língua, tá? Dos sapateados, dos assobios e além dos sons vocais que são produzidos na nossa própria voz. E essa música corporal, gente, ela está presente no nosso dia a dia em algumas comunidades, como as comunidades indígenas, tá? Entre outras, e também em danças e festividades. Nas danças, nas festividades, nós podemos citar algumas danças e festas folclóricas, ok? E dando continuidade ao nosso conteúdo do capítulo 1, nós vamos falar agora sobre os sons involuntários. O que são sons involuntários? São sons que o nosso próprio corpo pode produzir involuntariamente, tá? Então nós podemos listar algum deles, tá? Que além da nossa própria voz, o nosso corpo pode emitir, como por exemplo, um ronco, o bater de palmas, o assobio, o estalo de dedos, a nossa respiração, tá? O espirro, o soluço, o arroto, tá? Entre outros. Então esses sons são considerados involuntários, tá? Porque o nosso próprio som, o nosso próprio corpo, tá? É responsável por produzi-los. E os sons vocais são sons produzidos pelo nosso corpo, mas precisamente pelas nossas cordas vocais, tá? Então nós podemos considerar a voz como um instrumento com o qual nós podemos controlar a altura, a duração, tá? Então nós podemos ter esse controle sobre a nossa própria voz. Então, os sons vocais são os sons produzidos pelo nosso corpo, especialmente pela nossa voz, e nós produzimos a nossa voz, tá, gente? Através desse aparelho fonador aqui, olha, que eu apresento para vocês, que são as nossas fossas nasais, a faringe, laringe, traqueia, os pulmões. Então, todo esse aparelho aqui, que vocês já devem ter visto em ciência, são responsáveis pela produção da nossa própria voz. E quando a gente fala de percussão corporal, é a arte de produzir os sons utilizando o próprio corpo como instrumento musical. Então, algumas comunidades ou algumas culturas, como a cultura indiana, tá? A cultura dos xamãs, tá? Eles utilizam o próprio corpo como instrumento musical, utilizando o estalar dos dedos, as batidas dos pés e das mãos nos seus rituais ou nas suas apresentações artísticas, tá? Então, quando a gente fala de percussão corporal, é os sons que o próprio corpo pode produzir, ok? E quando a gente fala nesses próprios sons que o corpo pode produzir, nós falamos dessa manifestação artística aqui, que é o flamenco, que é um gênero musical de dança que é originado lá na Espanha, tá? E é uma das mais populares manifestações culturais da Espanha, e ele se espalhou pelo mundo, tá? Sendo como uma música derivada de um estilo qualquer de um grande centro.
Uma sucessão típica da música flamenca é composta por 4 elementos: o canto, a dança, o toque da guitarra, o chamado jaléu, algo como o incentivo que envolve gritos efusivos, palmas, batidas de pé, tudo para aquecer a atmosfera da apresentação. Então, esse tipo de dança, tá? Ele envolve alguns instrumentos musicais que o nosso próprio corpo já produz, como o estalar dos dedos, as batidas de pés, as batidas das mãos, tá? São utilizados aqui nesse tipo de manifestação artística. Então, isso também envolve essa prática corporal, onde produz o próprio som através do corpo. E os barbatuques é um núcleo artístico e pedagógico que pesquisa a percussão corporal, tá? A expressão musical através da exploração de inúmeros sons que podem ser produzidos pelo corpo humano. E é um tema central desse trabalho que vem sendo realizado desde 1995 e foi iniciado pelo músico Fernando Borba. Então, os barbatuques, eles estudam os sons que o nosso próprio corpo já produz, tá? E eles fazem esses estudos para introduzirem nas suas apresentações artísticas, tá? Então, os barbatuques, eles são responsáveis por estudar os sons que o próprio corpo pode fazer e inseri-los nas suas apresentações artísticas, tá? Gente, se houve dúvida sobre esses conteúdos aí do primeiro capítulo, vocês anotem aí, tá, essas dúvidas, e na nossa videoconferência de sexta-feira nós iremos saná-las, beleza? Então eu aguardo vocês na sexta-feira e tchau e até lá!